Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. Também faço menção do nosso pastor distrital, aqui da sede, que é o pastor Gilson de Quadros, que é um grande amigo, um companheiro de ministério, tem sido uma bênção para nós aqui nesse tempo que estamos aqui, esse tempo que estamos trabalhando para Jesus. Irmãos, nós estamos indo para a quarta lição desse terceiro trimestre. Vai dizer, quando a lição 4, dia 23 de julho, vai dizer, quando a criatura vale mais que o Criador. O tema geral desse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta lição, tenho a alegria, de ter pela primeira vez aqui conosco, pastor Lucas, que o pastor veio, está há pouco tempo com a gente aqui na sede, veio para somar aqui para o reino de Deus, tem sido uma bênção. Pastor Lucas. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma grande alegria, estou aqui me apresentando a vocês, como mencionado pelo Diácono Luiz, estamos na verdade há poucas semanas aqui, Luiz, aqui no Templo Sede, pastoreando junto com o pastor Cláudio Caetano, pastor presidente, e ao lado do pastor da sede, o pastor Gilson de Quadros, nosso companheiro. Estamos aqui servindo ao Senhor e acredito que nessa tarde nós vamos aprender coisas interessantes da palavra do Senhor. Aleluia. Já vou pedir para o pastor Lucas levar a Deus uma palavra em oração, para que Deus venha abençoar não só nossas vidas, mas também você que está do ladinho, a sua família, o seu ministério, que esse conteúdo seja de bênção para você, Já vou também de antemão pedir para que você não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo com mais alguém, para que seja bênção para outras pessoas também, Que Deus possa te abençoar ricamente, no nome de Jesus Cristo. Pastor Lucas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria, gostaríamos de clamar a Ti, pedir a Tua bênção, nesses minutos, Senhor Deus, que nos é concedido pela Tua bondade, pela Tua graça, que nessa tarde, Pai, possamos ser instrumento do Senhor, que o Teu Espírito permaneça conosco, nos usando, Senhor Deus, e que esta lição, nessa tarde, possa ser edificadora, abençoadora. Fica conosco, querido e amado Espírito Santo, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto áureo vai nos dizer, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Nossa verdade prática vai dizer, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Vou pedir para o pastor Lucas fazer a nossa leitura bíblica em classe, Depois eu vou pincelar rapidamente a introdução. Já vamos ouvir também o servo de Deus. Ok, então a leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Oh, que leitura maravilhosa, irmãos? Que leitura instigante, Deus falando, Deus usando a vida do escritor para falar com a gente, que a própria criação manifesta
o poderio, a grandeza de Deus, as verdades de Deus. E a nossa introdução vai dizer: a soberba insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, né, que tu usou um termo diferente aqui o escritor, o coração perverso e a escolha dos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser medida de todas as coisas, Romanos 1, 18. E aí, nosso primeiro ponto, nesse bloco, vamos trabalhar o desprezo à verdade. Nós temos 3 subtópicos, que vai dizer a impiedade e a injustiça, são coisas diferentes. A insensatez humana e o culto à criatura. Pastor Lucas, o senhor tem liberdade para dividir conosco a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, no primeiro tópico, nós temos aqui o desprezo à verdade. Temos aqui no primeiro subtópico a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmo 36, verso 1, Judas 1, 14 e 15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo, segundo a Pedro 2 e 15. Ambas as palavras revelam situação geral da humanidade, não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, conforme está em 1 Timóteo 4, verso 2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Eu acho interessante aqui, Luiz, que nós trabalhamos com duas facetas aqui, né? A impiedade e a injustiça. Na verdade, essa é a característica do homem caído, né? E eu acho interessante, né, que o comentarista usou esse texto de Romanos capítulo 1, que vai falar sobre as características do homem caído. E, na verdade, eu achei interessante, porque logo no verso de número 18, que fala sobre a impiedade e a injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós vamos falar ao longo dessa lição sobre esse conceito, porque essas pessoas ímpias, que carregam esses dois atributos malignos, a impiedade e a injustiça, são pessoas que detêm a verdade. Na verdade, no grego ali, pessoas que tornam a verdade como prisioneira da injustiça. Essa que é a ideia ali. Então, tornar a verdade em uma prisioneira, ou seja, você pega a verdade, que nós vamos descobrir aqui que a verdade é absoluta, isso foi revelada dentro do homem, foi imprimida no homem, depois nós vamos falar um pouco acerca desse conceito. Então, estes homens que carregam a impiedade e a injustiça, eles estão aprisionando a verdade. Então, elas pegam a verdade e colocam dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, porque escolhem fazer isso. E ao longo dessa lição, vamos falar sobre o resultado, que é aprisionar a verdade na injustiça. Luiz. Então, meus irmãos, falando sobre insensatez, homens que, quando nós vivemos para Cristo, temos uma vida cristã sadia, óbvio aqui, nós vamos assimilando em nós características de Deus. Justiça, bondade, que chamamos de atributos, na teologia chamamos de atributos de Deus. Alguns atributos. Bondade, amor, mansidão, a gente vê no fruto do Espírito, em Gálatas, né? Nós vamos, alguns podemos destoar um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho não, envolve também características da nossa personalidade, né? Mas o fato é que o fruto do Espírito não é frutos, que o fruto do Espírito, ele é a manifestação, é a prática, é o Espírito implantando a natureza de Cristo em nós,
para vivermos aqui nessa terra. Da mesma forma como o Senhor falou, então, esse atributo de injustiça e impiedade são facetas do fruto do maligno, da opressão do mal, dentro do homem ímpio, do homem perverso, que para ele viver dessa forma é como se fosse normal. Ele acaba sendo humano, ele mesmo sabendo que é errado, quando se diz aprisionar a verdade, sabe que está errado, mas ele conscientemente faz afronta contra Deus. Me lembro aqui, né, eu vou entrar não quero adentrar nos tópicos, mas remete características de Lúcifer, né? Não vou falar aqui na questão teológica de Lúcifer, da rebelião, do orgulho, né, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Irmãos, que o sangue de Jesus cubra nossas vidas, que possamos transparecer a vida de Cristo através de nós, porque o mundo aí, irmãos, tem operado e transparecido e deixado translúcido a operação do mal. Exatamente. Interessante, né? Só para somar, e isso o professor lá na congregação pode ressaltar, que assim, existe um conceito, Luiz. O homem, ele torna-se parecido com aquilo que ele adora. Então, um homem que adora a Deus, um homem que é servo de Deus, conforme mencionado, ele automaticamente, como ele adora o Deus Elohim, ele vai manifestar nos seus atributos a santidade de Deus, diferente do homem caído. Está entendendo? Então nós vamos, isso é interessante, vocês falarem lá na congregação, você professor que está vendo essa aula, falar acerca desse conceito. O homem é parecido com aquilo que ele adora. Então o homem que adora a Deus, ele vai atrair em si atributos de Deus. E o homem caído, o homem idólatra, nós vamos falar sobre alguns tipos de idolatria, ele vai expressar aquilo que tem cativado o coração dele. Luiz. Nós precisamos entrar no segundo ponto, que é a insensatez humana e o culto à criatura. Se a gente pode fazer um link ali para o pastor, desses dois. O tempo corre rápido demais, meus irmãos. Já começamos já faz uns 15 minutos, não temos mais uns 3 minutinhos. Pastor Lucas, o senhor tem liberdade de falar sobre os dois pontos ali. Se tiver algum ponto também acrescentado no tópico primeiro, tem liberdade. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui e já fazer uma síntese para nós ganhar tempo. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todo ser humano tem no seu espírito ou na sua consciência imprimida a lei de Deus. Nós chamamos isso de a lei natural. Aqueles que não conhecem a Deus, eles são julgados, e porque Deus imprimiu no ser humano, conforme está em Romanos capítulo 2, versículo 14, Deus imprimiu esta lei no homem. Porque há pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a lei de Moisés, não conhecem a lei de Cristo, nunca ouviram, mas sabe, tem um senso. Deus imprimiu isso. Quando Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus imprimiu isso. Embora a imagem que Deus fez o homem, ela está sendo desconstruída porque perdeu a matriz, perdeu a base que é Deus. Então, através de Cristo, e nós nos assemelhando a Ele, a essa imagem de Deus que nós estamos caminhando ao plano original, em Cristo nós temos a imagem perfeita, conforme diz a Bíblia, e nós vamos reconstruir. Mas o ser humano possui, Luiz, o ser humano possui essa lei natural, Deus imprimiu esse senso no ser humano. Então, eu não vou fazer toda a leitura, senão nós vamos perder tempo, mas apenas fazer uma ênfase nessa questão. Então, qual que é a ideia de Romanos 1? Romanos 1 traz a ideia de um homem que tem a lei natural, que é inexcusável, diz a Bíblia. Todos os homens são inexcusáveis, porque o texto diz que Deus imprimiu nele a lei natural, e ele é indesculpável, porque no capítulo 1, versículo 20, aqui da leitura bíblica em classe em Romanos, diz assim, porque todas as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente. Então, não tem desculpa para o homem. O homem conhece, ele tem acesso ao conhecimento de Deus, embora não pleno, mas ele tem, através da sua consciência,
Deus, através da sua consciência, vai testemunhar com ele, e ele tem a capacidade, todo homem tem a capacidade de ver na criação, no céu, nas estrelas, no firmamento. Olha o que diz o texto: os céus declaram a glória de Deus. Ok? O firmamento anuncia a obra da Isso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Nós não somos os únicos a pregar o evangelho. Antes de nós, a natureza já prega. Então, qual que é a ideia de Romanos 1? O homem que, tendo esse acesso a conhecer o seu Criador, mas ele prefere não acreditar, ele prefere fazer, conforme eu disse no início, fazer desse conhecimento, dessa verdade que testemunha na sua consciência, ele coloca dentro de um cativeiro, ele vai insistindo em não acreditar naquilo que a testemunha da sua consciência está gritando dentro dele. Porque, diz o salmista assim, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Isso é insensatez do homem, porque rejeitou o conhecimento do Criador. A Bíblia chama de nécio porque, assim, se não tem Deus, tudo vale qualquer coisa. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. Nós vimos na lição anterior sobre as escolas progressistas, né? Sobre o progressismo, como está tão difundido. Irmãos, é isso mesmo, é criar uma anarquia. E aí, eu não quero falar sobre o mesmo assunto, os homens amaram mais a criatura, quando diz mais a criatura do que o Criador, isso, quando diz o louco, deixa eu fazer as minhas coisas. Deus não existe. Então, se Deus já não existe, já tudo que nós temos por certo no nosso modelo judaico-cristão é vão. Sim. Então eu posso tudo, porque a meu senso moral foi isso construído através somente da minha experiência social. Não qualquer que o Senhor disse, que a Bíblia está dizendo que o homem, né, não ter isso empregado dele. Eu vou entrar em questão teológica agora, falar sobre os índios que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, sobre o conceito de sociedade moral que eles viviam. Tem algumas questões que eu sou favorável também, essa questão desse entendimento, né? Porque Cristo, né? Nem todos os povos alcançaram Cristo. Enfim, não quero entrar no mérito da questão, irmão, mas o que o ser humano foi impregnado dentro dele, o conhecimento do bem e do mal, ele tem. Ele só não faz. Então é interessante que o professor ele faça leitura isso no domingo. Romanos capítulo 2, versículo 14 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza de seus instintos as coisas da lei, embora eles não tendo lei, neles mesmos aplicam a lei. E o verso 15: pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e a sua mente pensante, quer acusando-os e quer defendendo. Então, não tem desculpa, pastor Lucas. Inexcusáveis. Nós precisamos correr aqui. Sobre o ponto 3, você vai comentar alguma coisinha? Então, qual que é a ideia aqui? O homem, ele tem acesso. Tá? Ele tem acesso, mas ele prefere pegar a verdade que grita na sua consciência e colocar cativa. E em substituição do lugar de Deus, do trono de Deus, ele coloca a si próprio ou qualquer outro aspecto da criação. Então, porque o homem carrega dentro de si um instinto da adoração. Todo homem carrega alguns instintos nele. E um dos instintos do ser humano é a adoração. Então, o ser humano ele tem essa pendência à adoração. E quando ele substitui, ele não quer acreditar no Deus Criador, ele vai substituir o trono de Elohim por uma criatura. E aonde se manifesta a ira de Deus, conforme Romanos capítulo 1. Meus irmãos, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta. O assunto é muito bom, é muito gostoso, irmãos. Que glória, que eu achava que tivéssemos pelo menos 2 ou 3 horas para falar sobre esse assunto, mas nós não temos, professor. Fica aí nas suas mãos, aproveite, estude mesmo, se dedique ao estudo que a Bíblia diz. Se o ministério é ensinar, que haja dedicação no ensino. E nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, já estamos de volta com o seu BD em Dia para o segundo ponto da lição número 4.
Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar, abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em dia para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto, que vai falar sobre a revolução do pensamento humano. Nosso subtópico diz o renascentismo, o humanismo e o iluminismo e o pós-modernismo. Pastor Lucas. Ok. Então, é muito importante, né, que o professor lá na sua congregação consiga contextualizar a lição do domingo com o tema do trimestre. Está entendendo? Porque nós estamos falando do espírito. O trimestre fala sobre o espírito da Babilônia. Está entendendo? E esse espírito da Babilônia, né, acho interessante falar isso também. Então, porque a palavra espírito, ela é polissêmica, Luiz. Ela tem vários sentidos. Ela pode se apresentar como o espírito humano, o espírito de Deus, um sopro, respiração, fôlego, mas também pode se apresentar como ânimo e como inspiração. Isso é o espírito, né? No hebraico, ruach, e no grego, pneuma, né? Esses dois vocábulos. Então, o que seria o espírito da Babilônia? É uma inspiração, é um alento, é uma força, é algo que age e vai agir por trás das ideologias, vai agir por trás dos assuntos filosóficos. E isso, foi colocado aqui na lição, se apresentou também na revolução do pensamento humano. Então nós temos aqui 3 subtópicos, né? Fala sobre o renascentismo, humanismo e o iluminismo e pós-modernismo. Na verdade, todos eles estão conectados, né? Que foi um movimento filosófico de pensadores que surgiu ali na época do 14º século, do século XIV até o século XVI. Então houve assim, inclusive esses fatos, como por exemplo o renascentismo, ele foi um marco, junto com o humanismo e tal, foi um marco de transição, que passou da Idade Média, o período medievo, para a Idade Moderna. Então, vai ter alguns eventos importantes que vieram por detrás do Renascimento. Interessante que o Renascimento ele surge de uma inspiração. Uma inspiração. Lembrando que eu disse que o espírito é a palavra polissêmica e um dos significados da palavra espírito é inspiração. Então, qual foi a grande inspiração, Luiz, do Renascimento? Porque essa questão do renascimento ou da renascença ou renascentismo, ele se deu na Península Itálica, ou seja, no berço romano. Então, eles tiveram como inspiração a algo da antiguidade clássica, porque isso se deu no finalzinho da Idade Média. A Idade Média, ou período medievo, também é conhecida como a Idade das Trevas. Então, filosoficamente, muitos vão concordar, desses pensadores, que não tinha muito o que se aproveitar. Então, eles vão buscar inspiração aonde? Na antiguidade clássica, na cultura greco-romana. Então, eles vão começar a descobrir coisas relacionadas ao corpo. Então, todo esse sentimento antropocêntrico, egocêntrico, naturalista, racionalista, ela vai se dar através dessa inspiração, Luiz. Esses movimentos, nós saímos da reforma protestante que sacudiu a Europa, né, que movimentou toda a Europa, e aí nós vemos que, mais uma vez, a religião, em partes, a religião para muitos, não era mais as respostas que o povo ansiava. E esses movimentos trouxeram em partes, falaram na semana passada, que alguns movimentos como o iluminismo, né, o renascentismo, eles
nem tudo foi desgraça. Tem um aspecto Eles positivo. fizeram muitos aspectos positivos e importantes para a humanidade. O porém foi usar essas ferramentas de forma, eu vou chamar de ferramenta, ou essas filosofias, para se afastar, não aplicar elas na teologia pura e saudável. Exatamente. Então, eu não quero pular lá para frente, falar sobre o iluminismo, que foi o último grande movimento, mas o iluminismo foi uma debandada, uma frieza espiritual que estava tomando conta, também falando aqui da Europa. Então, assim, a razão, o homem passou a razão, o toque, tudo aquilo que pode ser comprovado, tudo que pode ser medido, passou a fazer parte da vida cristã. A ortodoxia da Bíblia Sagrada foi posta em xeque por esses movimentos. A ortodoxia e a dependência nua e crua, não posso usar esse termo, de Deus e do seu livro sagrado, passou a ser questionado. Não que não pudesse ser questionado, porque toda a boa filosofia, e esses argumentos, eles nascem, na verdade, para responder, né? Para corroborar com os ensinos sagrados. Problemas que, como esse espírito, né? Como o senhor fala, como o apóstolo fala, que incentivou as pessoas a esses questionamentos e afastar-se de Deus. Mas quando você pegar mais o iluminismo, juntando com a revolução industrial, passa a ser mais perigoso ainda. Passa a ser mais perigoso. Mas todas essas épocas, irmão, foram em partes produtivas para a humanidade em si, tá? Sim, como bem mencionado, também tem um aspecto positivo, né, Luiz? Então, tipo assim, por exemplo, o racionalismo é um aspecto positivo, porque isso lhe permite, no mínimo, uma filosofia reflexiva, que antigamente não tinha. Então, havia a hegemonia da Igreja Católica, né? Aquilo que o padre dizia, determinava, aquilo era verdade, tá entendendo? Não havia-se abertura de perguntas, de questionamento. Isso vai se dar a partir deste conceito de racionalismo, como, por exemplo, a Reforma Protestante, que foi nessa pegada, né? Começou a ler o texto. O justo viverá pela fé. Como assim? Então, ele começou a refletir, né? Porque a nossa fé, ela não é uma fé que não tem um fundamento. A nossa fé, ela deve ser uma fé racional. A fé, ela pede razão, tá entendendo? Por isso das escrituras, por isso dos textos, por isso que nós devemos estudar, porque a fé e a razão, elas devem também andar junto. O problema é que o homem vai querer se emancipar, trabalhar apenas com a razão e não misturar a razão com a fé. Aí que é um problema, Luiz. Vem acontecendo os problemas. Porque, na verdade, quando Paulo nos ensina a prestar um culto racional, irmãos. Não, o que é um culto racional? Irmão, é um culto de questionamentos. Eu quero entender que é um culto de questionamentos também. De consciência da fé, que nem tudo a fé vai explicar, porque a Bíblia é um livro, um manual, uma bússola que guia o homem perdido à salvação. Não é um livro de resposta sobre Deus, sobre tudo que a gente imagina e deve saber. Bom, mas a Bíblia, analisando ela, com esse arcabouço de livros, de ciências, irmão, o homem vai ser completo, irmãos. O que não pode é nós ignorarmos. Por exemplo, que pegarmos Balaão, diz que a mula falou com Balaão. Deus usou a mula, a boca da mula para falar. Irmãos, que raciocínio científico vai me dizer que a mula falou? Irmão, eu tenho que crer aí pela fé, irmãos. É pela fé. É pela fé que nós entendemos que Gideão, com 300 homens, botou um exército inimigo à bancarrota. Deus usa o extraordinário. Como é que eu vou explicar pela razão que Deus mandou um anjo através da oração, se não me engano foi que o anjo matou 685 mil homens numa noite, do exército assírio, se não me engano foi Ezequias.
rei Ezequias afronta, que medida eu tenho para entender que Deus mandou um anjo só, irmão, e passa no arraial à noite e mata quase 200 mil homens? Isso é fé, irmãos. Mas a minha razão, a minha fé diz que, conhecendo a pessoa de Deus, o que Deus é, conhecendo aqui entre aspas, eu sei que Deus é poderoso para mandar um anjo, ou 2 ou 10, irmãos, que Ele pode fazer tudo o que lhe apraz pelo poder da sua palavra. É pela fé que eu entendo que pela palavra dele os mundos foram criados. Exatamente. Criados. É pela razão que eu entendo, irmãos, que eu tenho que ser mais crente para não acreditar na criação de Deus através da forma evolutiva, irmãos, do que acreditar em Deus da forma criativa. Então, quem se adepta ao ateísmo, ele tem que ter uma fé muito grande, irmãos. Eu tenho que forçar na minha mente muito menos para acreditar que nós fomos uns seres criados, que o mundo foi planejado por um arquiteto maior. E a questão do homem que não compreende as coisas de Deus é porque ele é limitado, ele está apenas agindo na sua psique, na sua alma, na sua razão. Porque na verdade a Bíblia diz que o homem natural não entende das coisas espirituais. Então nós quem só entende das coisas espirituais, quem é espiritual, quem tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus comunica o nosso espírito, testifica o nosso espírito. Logo nós temos a fé como um atributo do Espírito, agindo e desaguando na nossa razão. Aleluia. Irmãos, nós estamos correndo contra o tempo. Sobre o segundo ponto aqui, sobre a evolução do pensamento, você tem mais alguma ponderação? Qualquer um desses 3 tópicos, pastor Lucas? Do segundo tópico? Do segundo tópico. Renascentismo, comunismo, e ainda de repente nós podemos ir para o terceiro tópico, se o senhor achar assim. Sim, não, exatamente, né? É importante o professor saber trazer os conceitos ali do renascentismo, do humanismo e do iluminismo, desaguando no pós-modernismo e falando sobre o aspecto positivo, sempre trazendo o aspecto positivo, mostrando os 2 lados, né? Trazendo também, né, o aspecto negativo, porque o homem ele vai crescendo, porque a Idade Média, qual era a marca da Idade Média? Era visto como uma sociedade teocêntrica. Deus era centro de tudo. Na verdade, o Deus que a religião pregava para eles era centro de tudo. Havia ali a falta de razão, havia a ignorância, né? Porque a verdade era aprisionada pelo clero da igreja. Está entendendo? Está entendendo? Então, o que acontece? É muito importante o professor saber falar sobre isso, esses conceitos, falar sobre os problemas, porque o ser humano se perdeu na história. O ser humano se perdeu. Então, eles foram descobrindo, né, através do naturalismo, o antropocentrismo, a sociedade passou de teocêntrica para antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ser o centro. Então, abaixo e derivado do antropocentrismo veio o egocentrismo, o individualismo, está entendendo? Entre outras coisas. O hedonismo, né, que é também uma das coisas mais terríveis, que é a marca da nossa sociedade, a nossa sociedade, ela é totalmente em busca dos prazeres. O que importa para ela é os seus prazeres. Está entendendo? Então o homem ele se perdeu no caminho e hoje o resultado de todas essas filosofias, de toda essa revolução no pensamento, desagou numa sociedade egoísta, uma sociedade inconsequente, que não se preocupa com os recursos naturais do planeta Terra. Então hoje, inclusive, os grandes estudiosos estão tentando consertar aquilo que eles desencadearam lá atrás. Então esse é o problema. Desafio. Nós estamos fechando o segundo ponto. Passa aqui também uma ponderação. Todas as linhas filosóficas, todos os pensamentos, todas as escolas, né, todas as nações que se levantaram para responder aos anseios do homem, elas falharam. Disseram que a religião ela sucumbiria, ela não resistiria aos avanços que a humanidade faria. Mas, gente, muito pelo contrário, irmãos. O homem teve as suas grandes decepções, especialmente agora, mais recente, com as 2 grandes guerras. O homem, né, pós-revolução industrial, o homem com a sua confiança em si mesmo, sua autoconfiança, né, que as coisas todas melhorariam, que Deus seria um ser
um ser ausente na vida deles. O homem, ele tropeça no seu próprio eu, cai, e nós vemos a humanidade decaída, afogada nos seus próprios deleites, mas com os mesmos anseios da alma. E a pregação do Evangelho continua de forma pungente, e quanto mais a ciência se multiplica, quanto mais a humanidade prospera, mais de Deus ela precisa, mais enraizada com Deus ela tem que estar. Irmãos, eu preciso chamar nosso próximo intervalo. Irmãos, o assunto é muito bom, é muito gostoso, professor, e já estamos de volta com o nosso terceiro tópico, com a nossa conclusão. Meus irmãos, já estamos de volta com a nossa EBD em Dia, com a sua EBD em Dia, para o nosso terceiro ponto, o terceiro bloco da nossa quarta lição do terceiro trimestre de 2023, que vai falar sobre os tipos de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem, idolatria do coração, idolatria sexual. Né? Irmãos, aqui eu faço um link, né? Soberba da carne, soberba dos concupiscência da carne, soberba dos olhos, soberba e soberba da vida. Exatamente. Nessas três áreas, eu sempre faço as inferências minhas, né? Que o primeiro Adão caiu e que o segundo Adão venceu, que não foi nosso Cristo, irmãos. Como um homem, pastor Lucas. Ok. Então, nós temos aqui no primeiro subtópico, né, idolatria da autoimagem. O que, na verdade, seria, na prática, dentro deste conceito, dessa lição que nós estamos trazendo, em relação ao que é, de fato, idolatria da autoimagem. A idolatria da autoimagem nada mais é que um atributo, posso dizer assim, uma consequência do antropocentrismo, conforme nós falamos no tópico anterior. Por quê? Porque o homem, quando ele se torna antropocêntrico, então, quando ele passa a ser o centro de todas as suas ações, o centro da vida, o centro da importância, ele passa automaticamente a ser um ser egoísta, ser um ser hedonista, conforme Paulo fala lá, né, Luiz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 4. Na verdade, ele vai falar sobre homens que são amantes de si mesmo, tá entendendo? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então, este é o homem antropocêntrico, tá? É o homem que só se importa com ele, então ele está se auto-idolatrando, essa que é a verdade, Luiz. E aí, como consequência, né, das obras da carne, né, todo o paralelo, essa semelhança não é por acaso, né? Essa desenfreada, esse desenfreio, né, do homem que não tem Deus, que atribui características do maligno para si no seu modo operandi, e como criatura, como ser humano, esse sentimento de orgulho, o orgulho aqui é o pior dos sentimentos, que é a matriz dos pecados, que é o orgulho, eu chamo de que é a matriz dos pecados, que é o pecado original, né? Antes da criação da terra até, né? A criação de um ser que era perfeito, né? Em todo o seu estado, né? Que criou um grande problema, entre aspas aqui também, né? Questão. E ele imputa isso no coração das pessoas que não têm Deus, porque o Deus é cego segundo o entendimento dos homens, para que vendo não vejam, para que não entendam, né? É só a pregação genuína, com oração, com amor, a palavra de Deus é poderosa para abrir a mente do homem e mostrar que esse caminho é um caminho de perdição, né? O homem no lugar, o homem se achando eterno, se achando o tal. Não, nós somos, a Bíblia de como diz, nós somos pó, do barro nós viemos, irmãos, e para lá vamos voltar, né? E o que fazemos nesse corpo, irmãos, vai resultar na vida que teremos depois dele também, já com o corpo transformado, óbvio. Olha o que o texto diz. Davi disse: quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Está entendendo? Então, Jó vai dizer que os dias do homem, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias. É cheio de inquietações. Está entendendo? Então, quem é o homem? O homem não é nada.
Só o sangue de Jesus, meus irmãos, para nos guardar. E esse veneno, irmãos, pior de tudo, pastor Lucas, está aqui dentro. Exatamente. Quietinho. Se eu bobear, ele derrama. Está ali, está ali. Enquanto vivemos essa vida, quando a Bíblia diz que nós temos que santificar corpo, alma e espírito, você não está cuidando da gente cada dia, irmãos. Porque a gente não é quando a gente se converte e tem encontro com Cristo, que virou a chave, é claro, nós temos uma vida nova em Cristo. Mas Paulo diz, olha, quem me levará do corpo dessa condenação? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já estou fazendo. Paulo disse isso, irmãos. Paulo teve esse entendimento, quem dirá eu, quem dirá você, irmão. Temos que lutar dia a dia. De vez em quando bate aquela ira, aqueles sentimentos ruins, irmão. Gente lavada, gente redimida, gente operante no reino de Deus, também pode sofrer afrontas. Seu próprio eu digo que o próprio eu ele é mais temível do que o próprio Lúcifer, né? O que o Lúcifer, na verdade, é um propositor, né? Ele é um facilitador para você se afastar de Deus. Ok. Então, temos também a idolatria no coração, né, Luiz? Acho interessante que tudo isso, né? Eu vou fazer uma síntese aqui para não ganhar tempo, depois eu passo para ti, tá? Então, tanto ali, perceba o primeiro subtópico, idolatria da autoimagem, a idolatria no coração e depois a idolatria sexual. Na verdade, isso aqui é o homem caído, né? Como diz outro, caidaço. Esse é o homem caidaço. Interessante é uma situação. Essas pessoas ímpias, porque há 3 níveis de impiedade, né? E isso aqui é um alerta para nós, Luiz, é um alerta para nós. Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o que acontece? O caminho do ímpio é um convite para o justo, tá? É um convite para o justo. Então, sempre a impiedade vai querer te convidar, conforme tu disse, tá quietinho, tá entendendo? Mas sempre vai haver um convite para o justo se perder no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e na roda dos escarnecedores. E o pior nível, Luiz, de ímpio é o escarnecedor. Porque o escarnecedor são aquelas pessoas que Deus entrega. Porque a pessoa, esse tipo de pessoas ali, depois vai ser falado ali, aliás, no terceiro subtópico, a idolatria sexual, fala sobre a promiscuidade, a perversão. É só você ler Romanos capítulo 1, fala de mulheres que deixaram o uso natural. O que é isso? Na verdade, essas pessoas estão debaixo de um juízo. Primeiro, porque desprezaram a verdade que ecoava na sua consciência e, ao invés de adorar a Deus, adoraram o próprio homem, a autoimagem e a idolatria no coração. Então você vai ver que a disciplina disso tudo, Luiz, a disciplina disso tudo é quando Deus entrega a pessoa. Por isso que o texto diz assim, por isso Deus os entregou. Romanos 1:24. Vou ler para você. Por isso Deus os entregou aos apetites de imundícies da concupiscência de seus corações, para desonrarem os seus próprios corpos. Então é uma cadeia. Primeiro a pessoa, ela coloca cativa a verdade, depois ela entra no conceito de adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, e como consequência disso, a pessoa é tão teimosa, ela não quer saber da verdade, não quer saber de Deus, ela vai para o último nível de impiedade, que é o escarnecedor, e Deus entrega essa pessoa. Deus entrega. Isso é terrível, gente, porque assim, Luiz, o Espírito Santo ele tem 2 ministérios na Terra. Ele tem um ministério para com a igreja e um ministério para com o mundo. Embora a Bíblia diz que o Espírito, que o mundo não conhece e não pode receber, mas o Espírito Santo tem um ministério no mundo. Quando o texto diz assim, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o homem pode, antes de Deus entregar o homem, que é o último nível de impiedade que Deus entrega a pessoa, sempre há uma voz. Sempre há uma tentativa do Espírito lá na sua consciência, embora ele não conheça, mas o Espírito Santo ele tem um ministério no mundo,
para com a igreja é fazer a gente lembrar da palavra, mas para com o mundo é tentar convencer. Mas chega um nível que esse homem, ele vai colocar toda a sua adoração no homem e na criação, chega um momento que o próprio Deus entrega às paixões infames, Luiz. Porque a Bíblia, claro, tudo tem uma medida, irmãos. Exatamente. Tudo existe uma medida. Você que me ouve, né? Deus trata o homem, principalmente falando que a gente que tem um conhecimento com a Bíblia, de acordo com do nível de conhecimento que ele tem, irmãos. Deus trata de forma diferente. Deus tratou os anjos de uma forma irreconciliáveis. E a Bíblia trata de homens, irmãos, né, que conhecendo a Deus, alguns que conhecendo a Deus não deram glória, ou conscientemente viraram as suas costas para Deus, para viver as suas práticas pecaminosas. Paulo tem uma classe de pessoas que Paulo diz, não, presta com esse tipo de pessoas, vocês não precisam mais orar. Porque a infâmia deles é tamanha, e o conhecimento que eles tiveram foi tão esclarecedor, que não tem condições. Para eles não tem chance. Não é que estou dizendo que isso aqui é doutrina, irmãos, para você aplicar isso na sua classe. Mas, irmão, tem hora que o cara, Deus fala com o cara, com a mulher, chega uma hora que a medida entorna. Chega uma hora que Deus, né, as pessoas ouvem o Evangelho, mas elas já são más na sua própria índole. Mas mesmo assim, por ser más, Deus não abandona ninguém. Porque Deus não é seletivo, Deus é justo, Deus é longânimo e Deus é amor. Mas vai contender, não contenderá para o espírito com o homem. Chega uma hora, é isso que você quer? Não, é isso que eu quero, abertamente. A Bíblia diz que Deus entregou as suas paixões infames. Irmãos, e esse estágio, irmão, é um estágio terrível, muito perigoso. É o pior. É o pior estágio. Hoje, por exemplo, a gente vê nos noticiários, você fica assim apavorado com a capacidade de determinado indivíduo. Pessoa que mata, pessoa que faz coisa assim que às vezes a gente, até o próprio incrédulo vai dizer assim, como o ser humano é capaz de fazer isso? É uma pessoa entregue, ou seja, Deus abre mão. A pessoa, ela vai tanto para um caminho errado, que o texto diz que Deus entrega essas pessoas. Então, por isso nós temos que vigiar, né? Nunca chegar no nível de escarnecedor, porque nesse nível é o nível que Deus entrega. Esse nível, a gente está falando para os irmãos em Cristo, óbvio, né? Pode ser que exista, porque é claro que a mão de Deus, a igreja está aqui para pregar a boa nova da salvação, o amor, a graça, a restauração, o perdão, e não existem níveis de pecado que não haja arrependimento. Eu lembro de Manassés, um dos piores reis de Israel, mas ele virou o chumbo por cima da cortiça, como diria o outro, né? Chegou a matar os próprios filhos em sacrifício aos demônios. Só que esse homem, no meio da condenação, houve uma conversão tão grande desse homem, tão sincera, que Deus perdoou. Se Deus perdoou ele, o cara, na minha visão humana, né? No meu senso de justiça, eu não perdoaria um homem desse nunca. Deus estendeu para ele com perdão, irmão. Nós propagamos a boa nova, salvação, perdão, restauração. Mas nesse caso, esse cara escarnecedor é um caminho, irmãos, quase que irreversível, né? Mas enquanto a vida é esperança, a gente vai pregar em tempo e fora de tempo, né? Aqui, finalizando, sobre entregar-se às paixões, o texto fala sobre aquele pecado sexual, irmãos. Eu não vou entrar na questão, nós temos mais temas para frente que tratam sobre esse assunto. Mas, irmãos, oremos, né? Oremos, né? Para que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas, dos nossos líderes, liderados, nossos irmãos, nossas famílias, irmãos, mas que possamos guardar dentro da arca, né? Que a igreja, que é a boa nova de Cristo, os nossos parentes, quanto for possível de pessoas estarem abarcadas conosco nessa empreita, nessa jornada, até a Canaã celestial. Então, Lucas, suas ponderações, conclusão, oração. Então, que essa lição, né, o professor possa aplicar e trazer para a prática, né? Você que está vendo essa aula, enquanto eu não estava falando, eu me lembrei de Herodes. Porque Herodes, quando falava, o povo dizia assim,
É a voz de Deus Tamanho e não de homem. E alguém diz assim: Herodes, dai glória a Deus. Ele não quis dar glória a Deus. E o texto diz que ele morreu comido por bichos. Instantaneamente. O historiador diz que a 1 quilômetro ouvia-se os gritos de Herodes no palácio, porque não quis dar glória a Deus. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Se quiser fazer a conclusão. Eu queria fazer... Eu vou fazer a conclusão hoje, que me veio um texto muito forte aqui na memória. Seguinte: a corrupção da raça humana é o desfecho da rebelião da verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultam em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Irmãos, lembrei agora rapidamente de Nabucodonosor. A história diz que entre os impérios que houve na Terra, esse foi um dos maiores. Esse homem fez coisas com a tecnologia que tinha na época extraordinárias, que encantam os engenheiros até os dias de hoje, o que ele conseguiu alcançar, irmãos. E esse homem um dia, irmãos, ímpio, olhando para cima, olhou: eu sou Nabucodonosor. Eu construí coisa que nenhum homem nesse planeta construiu. Irmãos, Deus podia ter matado ele na hora como matou Herodes. Ele pensou: Nabucodonosor, deixa eu te mostrar uma coisa. Instantaneamente criou-se unhas como garra de águia, de urso. Criou pelo no seu corpo que nem o lobo. E ele era um monstro. Se existia um lobisomem, o lobisomem chamava-se Nabucodonosor. E ele ficou 7 anos ainda comendo capim, irmãos. Comendo capim que nem um boi, tendo pele de lobo e unha de gavião. 7 anos sendo molhado pelo orvalho. Deus disse: você vai só aprender. Você vai só aprender, Nabucodonosor. Depois de 7 anos, Deus permitiu que esse homem recobrasse o sentimento. Irmãos, que coisa terrível o homem soberbo. E ele, quando a primeira coisa que ele fez foi dar glória a Deus. Irmãos, não existe homem grande. Existem uns que se acham meio comprido aí, irmão. Mas homem grande e mulher grande é só o Senhor. Se Deus te conceder um talento, estar em evidência em alguma área da sua vida, dê glória a Deus. Dependa de Deus. Se renda a Deus. Tribute louvor a Deus. E deixe Deus te usar. Que essa seja o nosso sentimento. Pastor Lucas, eu queria que o Senhor orasse por nós, por nossos ouvintes mais uma vez. Não se esquecendo, irmãos, se inscreva, curte, compartilhe. Deixa Deus te usar e te abençoar. Pastor Lucas. Ok, então Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esses minutos. Que o Senhor Deus possa nos conceder outras oportunidades. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa tarde, pela sua palavra, por essa lição, por este momento, por essa liberdade, Senhor Deus, de falarmos acerca da tua palavra. Que a palavra dessa tarde possa, Senhor Deus, servir para os teus servos, os professores, os irmãos, aqueles, Senhor Deus, que querem aprender e se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa linda oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa foi mais um dia. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.